Aleluia, glória, amados, povo lindo de Deus, povo que vai morar no céu, como é que vocês estão? Que a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã de segunda-feira, 1º de julho, em Ouro Oeste, São Paulo, interior de São Paulo. Bom dia para você, queridos. A paz do Senhor Jesus. A paz, Fran. A paz. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas todas aqui, que estamos aqui. Deus abençoe os nossos ouvintes, queridos da Rádio Estúdio FM. Fique conosco, amados, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã e vai falar com você, vai te orientar naquilo que você está precisando. Fique aí, porque eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Ele sabe quem você é, te chama pelo teu nome. Aleluia. Sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele te conhece. E ele usa vasos pequenos, vasos de barro para falar conosco. Né? Nessa oportunidade, Deus vai falar com você também. Em nome de Jesus. E falar conosco aqui. Porque os primeiros ouvidos a ouvir são os meus, né? Depois os da Fran e depois vocês. E nós estamos aqui, Jesus, para ouvir a sua voz. Amém? Fique aí ligadinho na Rádio Estúdio FM que tem palavra, tem maná do céu, tem alimento para tua alma a partir de agora na programação da Rádio Estúdio. Programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Amém? Então vamos orar para nós começarmos a nossa programação, entregando tudo isso aqui na mão do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas com Ele nós somos muito mais do que vencedores e fazemos aquilo que precisa ser feito, que Ele ordena a que a gente faça. Não é verdade? Amém, queridos? Então oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, para falar e ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja conosco mais uma vez, recebendo a adoração e o louvor do seu povo, que sai do nosso coração. Pai, que suba como incenso suave diante de Ti, a adoração do nosso coração, aquilo que nós ofertamos ao Senhor. Somos gratos, ó Pai, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido, tem nos guardado do mal. E tudo aquilo que vem contra a nossa vida, o Senhor já pôs por terra, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos dá. Ser conosco, nos guardando e nos protegendo de todo o mal, de todas as astutas ciladas do adversário, que a gente nem sonha por onde vão, de onde vem, mas às vezes nós nos deparamos com ela, Pai. E o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza que nos protege. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, pelo fato de estarmos aqui, respirando, Pai, vivendo, podendo agradecer ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer de maravilhoso para nós. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, de acordo com a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós necessitamos de andar segundo a Tua palavra, Pai. Nos ajude a entender, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, põe por terra toda incredulidade, toda rebeldia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, põe por terra também toda enfermidade, tudo aquilo que assola o Teu povo, os vírus, as doenças, aquilo que o homem não pode mais resolver, que entre em ação o médico dos médicos, o Jeová, Jesus de Nazaré nas nossas vidas, trazendo milagres, ó Pai, e curas para aqueles que necessitam. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, que estão, Senhor, nas filas dos postos de saúde, sentindo dores, ó Deus, que não sabem o que tem. Em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência de saúde na vida dessas pessoas. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que não têm, Pai, emprego. Capacita-nos, ó Deus, para vivermos aqui com relação à nossa vida material e à nossa vida espiritual. Tudo que temos vem do Senhor, então abre os seus céus e derrama sobre nós uma bênção sem medida, porque nós necessitamos do Senhor. Venha, Senhor, nos orientar, nos ajudar, caminhar conosco, Pai, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que ouvirmos, seja o Senhor o nosso filtro, Pai, de tudo aquilo que precisamos, para que o mundo não nos engane, porque nós não queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser biblicamente corretos, ó Deus.
E isso não é fácil no mundo que está aí. Mas com a tua ajuda nós venceremos. Em nome de Jesus, guarda-nos do mal. Guarda o Brasil do comunismo. Ó Deus, vai guardando todo o seu povo em toda a face da terra, dando livramentos, ó Deus, e capacidade para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja Jesus, queridos. Então, hoje é um dia que nós não estamos aqui para ser politicamente corretos, viu? Nós estamos aqui para ser bíblico. Hoje é um dia, não, todos os dias, né? Todos os dias nós não estamos para ser politicamente corretos, mas biblicamente corretos. Porque é isso que importa na vida do cristão. Amém? Então, hoje vamos começar meditando no na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Paulo está falando aos irmãos da cidade de Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. E como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. O que o Senhor está falando para nós nessa manhã? Para a gente não se misturar. Para nós nos separarmos, porque não há concordância, não há associação, não há união, não há entre o cristão e o mundo, né? O Senhor fala, não vos prendais a um jugo desigual. O que é o jugo? É aquela canga que ia no pescoço do boi para puxar o carro de boi. Iam 2 bois ali, certo? E eles colocavam uma canga sobre esses bois para puxar o carro de boi. Se eu colocasse um boi grande e um boi pequeno, ia dar certo? Um boi forte e um boi fraco, ia dar certo? Não. Para andar no mesmo jugo, eles tinham que ser bois mais ou menos iguais, com a mesma força, com o mesmo tamanho, para que eles dessem conta de puxar aquele carro. Senão, não saía, o carro não ia sair do lugar, eles iam se entortar, eles iam sofrer para carregar esse carro. Pior de tudo, eles iriam sofrer para carregar o carro de boi ali. Então o Senhor usa esse exemplo da canga do boi para que a gente entenda que nós devemos estar aliançados com pessoas do mesmo padrão nosso. Padrão o quê, irmã? Você está fazendo acepção de pessoas? Se nem Deus faz acepção de pessoas? Claro que não, meus irmãos, é padrão espiritual. Por quê? A Bíblia mesmo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem o seu costume bom, que herdou da sua família, que vieram dos seus avós, dos seus pais. Aí você arruma uma amizade que não tem nada a ver. A nossa tendência nunca é para melhorar. A nossa tendência é sempre para estar piorando. É sempre para o lado pior. Por isso que Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E Ele fala assim, não vos prendais. Não se misturem, fiquem na de vocês, se juntem com os de vocês, porque senão vocês vão acabar se desviando. Assim como sempre o povo de Deus se desviou para o mal, incrível, né? Eles nunca conseguiam influenciar as outras nações. As nações ao redor de Israel é que influenciavam Israel. Olha como que nós somos fracos, irmãos. Olha como que nós somos fracos e o Senhor nos conhece. Não tem essa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque se o Senhor falou é porque tem Ele que conhece a gente. Ele sabe da nossa fraqueza, da nossa tendência para o mal, né? Inclusive, é a nossa tendência para o mal. Aí o apóstolo Paulo pega todos
aqueles princípios lá do Velho Testamento e traz aqui para a carta aos Coríntios. Para a gente largar a mão de ser besta, de pensar que tem um povo que fala que o Velho Testamento não vale mais, que tem um pessoal que fala que agora nós estamos na graça, sendo que tudo que está escrito aqui na Nova Aliança repete a Velha Aliança. É incrível. É só você ler a Velha Aliança e comparar que você vai saber. Então, ele fala aqui, não vos prendais a um jugo desigual. Irmão, vocês sabem que a palavra cônjuge, escuta essa, Fran. A palavra cônjuge vem da palavra jugo. Cônjuge quer dizer com o mesmo jugo. Então eu vou me casar com quem eu possa andar junto e carregar o meu carro de boi. Então eu vou colocar uma canga sobre o mesmo, é o mesmo jugo. Então eu preciso estar aliançado com essa pessoa. Por isso que tem muitos e muitos casamentos se desfazendo. Porque na hora de casar só viram o amor. E só o amor não resolve a situação do casamento. É preciso estar sobre o mesmo jugo. Cônjuge quer dizer o mesmo jugo. Carregando o mesmo jugo. Carregando o mesmo carro de boi. E como eu disse já, se houver um tamanho diferente de um boi com o outro, uma força diferente dos bois ali, eles não vão conseguir carregar o seu carro de boi sozinhos. Eles não vão conseguir carregar. Eles vão entortar e eles vão sofrer para carregar aquele carro de boi. Mas por quê? Não era para ter colocado esses dois bois sobre o mesmo jugo. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, quem já casou tem que fazer o quê? Orar muito para Deus fazer um milagre e trazer a outra pessoa para o mesmo patamar que você está. Acontece muito isso, né? Um evolui espiritualmente muito e o outro fica para trás. E aí vai dar problema. Mas quando Deus fala que não era para se misturar, porque a tendência é sofrimento. Você não vai conseguir carregar seu carro aí com um jugo desigual. Vai entortar e vai sofrer. E agora? Agora só milagre de Jesus, né? E o Senhor continua avisando aqui, ó. Ele fala assim, que sociedade tem a injustiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quando o Senhor deu essas orientações de não misturar lá no Antigo Testamento, ele falou para o povo não se casar com o pessoal da terra lá, né? Com os ímpios da terra de Canaã. Não se misturem. Não deem as suas filhas para casar. Por quê? Porque a tendência é o idólatra influenciar aquele que serve a Deus. Né? Incrível, mas eu não sei porque que isso acontece, mas acontece, mas nós nunca influenciamos o outro. E Deus sabe disso, por isso que ele falou, já nem se mistura, para não ter esse problema de vocês se perderem. Por quê? Por que Deus fala isso? Eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero andar no meio de vocês. Eu quero ser o Deus de vocês. Vocês são os meus filhos. Eu sou o vosso pai. Porque Deus quer manter o relacionamento com o seu povo. Aí, quando chega aqui na Nova Aliança, que eu gosto de falar, né, bastante, eu falo incrível, né? O pessoal pensa que a graça é uma coisa, assim, é uma libertinagem. E jamais será. Por quê? Por exemplo, na lei fala assim, não matarás, né? Não assassinarás. E Jesus vem na graça e fala assim, se você, no seu coração, desejar a morte do seu irmão, você já é réu. Já é réu. Você já matou, você já... Se você... Na lei está escrito, não adulterarás. Era a prática do adultério que não é para fazer. Mas Jesus vem e fala assim, se você, no seu coração, desejar a mulher do próximo, você já é adúltero. Olha a graça, que maravilha. Jesus complicou tudo para nós, irmãos. É por isso que nós necessitamos tanto dele, porque ele complicou. E aí, o que Deus falava para eles lá, não só se casarem, Paulo vem e fala assim, que comunhão... Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você não vai fazer nem negócios com pessoas descrentes. É Paulo que está falando, não sou eu. Que comunhão tem a luz com as trevas? Você não vai ter. Você não vai. Não é para se misturar para nada, nem para negócios, nem para diversão, nem para nada. Nem para nada. É Paulo que está falando isso aqui é forte. Que concórdia tem entre Cristo e Belial? Que parte que tem o fiel com o infiel?
E agora Paulo veio e ampliou o negócio. Não é só sobre casamento, é sobre tudo. É sobre tudo. Que não é para o cristão se envolver com quem não tem a mesma fé. Sou eu que estou falando. É a palavra. Vai falar com Paulo. Vai falar com Paulo. É ele que escreveu isso aqui. E nós estamos aqui só para estudar. É por isso que eu falei. A Bíblia não é politicamente correta, gente. Não é. Não adianta. A Bíblia não dá jeitinho e tal. Aí ele continua falando mais ainda. Que concórdia tem entre Cristo e Belial? Se você não é de Cristo, você é do capeta. Belial é o capeta. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Isso aqui para casar, jamais, né? Paulo tá falando assim, para casar, jamais. Para se juntar sobre o mesmo jugo, morar na mesma casa, jamais. E também para as outras coisas da nossa vida, para as outras atividades da nossa vida. Que consenso tem o templo de Deus com o templo de ídolos? Nós somos o templo do Senhor. Que consenso eu tenho com quem não serve ao Senhor, que é templo de ídolos, ou seja, templo de espíritos imundos. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Meu Deus do céu, que consenso que tem? Não tem consenso. Paulo está falando aqui para apartar. E ele fala aqui, ó. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Difícil aqui. Uai, como é que nós vamos viver? Não vamos poder ter amizade? Vamos, gente. Mas a gente não pode comungar das mesmas ideias, das mesmas ações. Não pode frequentar os mesmos lugares. Não pode, não pode. É a palavra que está falando isso aqui. Para casar, então, misericórdia. Não vai dar certo. Por isso que o Senhor já falou, não se casem. Incrível, né? Você lembra da história de Balaão e Balaque? Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus. Contratou o feiticeiro, né? Balaão não conseguiu amaldiçoar. Deus falou para ele, ninguém amaldiçoou o que eu abençoei, aquela história maravilhosa que nós temos lá, né, no livro de Números, se eu não me engano. Ninguém amaldiçoou o que eu amaldiçoei, e ele ia fazer um feitiço, jogar um feitiço no povo. A boca dele pronunciava a palavra de bênção. Ele não conseguia dominar nem a boca dele, o feiticeiro, né, para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou com ele. Deus apareceu para ele e falou, não vai amaldiçoar meu povo. Tá. Mas o rei Balaque queria de toda forma destruir o povo de Israel. Ele estava morrendo de medo daquele povo ali no deserto. Aí o que ele fez? O que o Balaão deu de ideia para o Balaque? Para vencer o povo de Deus. Falou, sabe o que você faz? Você pega umas mulheres bonitas e faz elas se achegarem aos homens de Israel, para que elas se deitem com eles, para que elas façam eles pecarem, né? E ainda faça eles adorarem os deuses delas. E você sabe que homem por uma mulher, ele é bem caidinho, né? Aí o que aconteceu? Exatamente isso. Exatamente isso. O rei Balaque mandou as mulheres bonitas lá no acampamento de Israel. Elas seduziram os homens de Israel. Eles pecaram com elas. E houve uma mortandade, porque na hora que Deus teve que resolver esse problema, o outro lá pegou e matou um monte de gente. Matou. Morte. Causa morte, né? Por quê? Deus sabe da fraqueza do ser humano. Não se misturem. Vocês não conseguem influenciar o outro. Nesse momento, o inimigo parece que tem mais poder, né? Incrível, gente. Incrível isso. Mas é a verdade. A gente sempre se deixa influenciar mais pelo mal do que pelo bem. Não é verdade? Isso é fato, é só você analisar, né? Quando eu estou vendo essas coisas, agora você imagina Paulo vendo hoje a sociedade, assistindo televisão, os crentes, os cristãos, assistindo televisão, assistindo essas novelas horríveis, porcas, nojentas, assistindo esses programas nojentos, que só tem mulher seminua, as dançarinas e tal. Gente, você acha que Paulo ia falar para algum cristão continuar assistindo? Ele ia falar isso aqui, ó, que comunhão tem o fiel com o infiel, que comunhão tem a luz com as trevas. Paulo ia falar isso para nós. Ainda bem que para mim não, eu ia passar
eu ia passar com louvor nessa situação, porque nem televisão eu tenho na minha casa. Odeio, me faz mal. Aquilo tudo eu vou na casa da minha mãe, lá tem a televisão aberta. Nossa, tem hora que me dá assim uma vontade de sair. Eu falo, não quero nem ouvir essas vozes, eu não quero ver esses programas. E olha que a minha mãe não assiste os programas terríveis, né? Mas mesmo assim, aquilo parece que é uma coisa que contamina. Eu não consigo. Fico ali um minutinho com ela na hora de umas músicas sertanejas ali que ela gosta de ouvir e já saio, já não fico mais. Você acha Paulo, nos dias de hoje, falando com a gente, com os cristãos que ele vê, que passa o dia inteiro envolvido com televisão ou com internet, com coisa que não tem nada a ver? Ele ia ficar falando isso aqui pra nós, gente. Ele ia ficar falando aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Aquilo que passa na televisão é só injustiça. Ele está perguntando que sociedade que tem. Você é doido de ficar vendo? Que comunhão tem a luz com as trevas? Como é que você dá conta que lá é produção da treva e você envolve? Que comunhão que tem? Que concórdia que tem entre Cristo e Belial? Ou que parte que tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Irmãos, Paulo está falando para nós, parem, se separem. Não se envolvam com essas coisas do mundo. É claro que falar isso hoje em dia dá até problema, né? A pessoa fala, você é louca, você é radical, você é... Como é que eles falam, que eles gostam de falar? Ai, que gostam de falar da direita, que eles são radicais e... Ai, tem uma outra palavra que eles amam falar. Mas é por isso, gente, que a Bíblia vai ser um livro proibido. É por isso que já estão preparando o caminho para que ela seja... Né, esses pastores desviados aí, que nem pode ser chamado de pastor, fala que a Bíblia precisa ser reescrita. Também, o que está escrito na Bíblia? Você acha que isso combina com o mundo atual que nós vivemos? Mas Deus não está nem aí para o mundo. Deus está aí com o seu povo. Isso aqui é para quem é do Senhor. Quem não é, continue. A Bíblia fala, né, no final dos tempos, que o sujo suje-se mais ainda. E que o santo purifique-se mais ainda. Vai acontecer agora. Está acontecendo uma separação. Isso aqui é a palavra para quem é de Deus. Para quem tem noção do reino do Senhor. Isso é para quem quer entender por que é que está sofrendo neste mundo. Porque você está misturado. E essa coisa de casamento, principalmente. Aliás, né, até falei na igreja ontem. A Bíblia diz assim, apóstolo Pedro, você pode ler lá nas cartas de Pedro, e também o apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Ele fala o quê? Que um homem que não está tratando bem a sua mulher, que não está sendo um marido exemplar, o cabeça do seu lar, ele tem as suas orações interrompidas. Ele ora, a oração não passa do teto, não chega no céu, Deus não responde nunca. Né? Vai ver que tem muitos homens por aí, orando, não recebe a bênção, por quê? Não é bom marido. Não é bom marido para mulher, então já era, tua oração nem é ouvida. Quem diz isso é o apóstolo São Pedro, na sua carta. Primeira carta, capítulo 3, se eu não me engano. Aí, as mulheres também têm a sua parte para fazer. Elas têm que ser submissas aos seus maridos, né? E elas têm que fazer de tudo, porque o corpo não é mais dela, o corpo é do marido. Tem que ter uma união no casal para que as bênçãos de Deus sejam derramadas. Se não houver uma união, um consenso entre o casal, a bênção não chega. Você vai orar e Deus não responde, porque precisa estar em comunhão aqui embaixo, esse casal. Eu ainda brinquei na igreja, né? Falei, gente, eu não sou casada, mas eu leio a Bíblia, então eu sei como é que é a vida. Eu sei como que tem que ser. E também já passei pelas minhas experiências e fiz tudo errado. Né? Então, é por isso que agora eu tomei a decisão. Já que eu não dou conta de me submeter, então que eu fique só. Porque a Jesus eu me submeto. Porque eu sou uma pessoa difícil, eu reconheço. Então eu escolhi, né? Deus já falou comigo, fique só então. Porque você vai viver fora da palavra. E aí você não será abençoada. Eu não vou poder te abençoar, porque Deus tem os seus princípios para abençoar. Para abençoar uma casa e um casal, tem que estar em concordância, tem que estar sob o mesmo jugo os dois. Andando para carregar esse carro aí e chegar no seu intento, no seu final, com louvor. Você entendeu? Aí nós precisamos abrir mão de tanta coisa, né? Precisamos. Os egoístas não podem se casar. Porque eles têm que abrir mão, eles têm que viver sob o mesmo jugo. Porque eles são cônjuges. Eles estão com o mesmo jugo.
Você entendeu? Então, acho que é o Salmo 133 que fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o óleo desce sobre a barba de Arão. Vamos ler lá, Salmo 133, que agora também de cor assim, eu não sei tudo. Aí eu estava meditando sobre isso, sobre os julgos desiguais, que aí Deus não abençoa. Falei, Jesus, mas lá no Salmo 133, está escrito, né? A gente é que não obedece. Porque está falando que a bênção vai cair somente quando houver união em qualquer lugar. Não é só dentro de casa, com marido e mulher, família. Também é no trabalho, é na igreja, em todos os lugares. Olha aqui, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde é que o Senhor ordena a bênção e a vida? Onde tem união. Onde tem união. Os irmãos estão em união, Deus vai ordenar a bênção. E vai ser um negócio tão maravilhoso que vai ser como... É como se estivesse escorrendo óleo na barba de Arão e descendo para as suas vestes. Você vai ser todo abençoado, todo protegido pelo óleo do Espírito Santo. Arão representa o sacerdócio, né? Então, irmão, sem união, Deus não abençoa. Adianta, por exemplo, eu vou chegar aqui, se eu não tiver em conformidade com a Fran, que tá aqui fazendo o som pra mim, se a gente não tiver uma amizade, acho que vai rolar isso aqui, não vai ficar um clima, não vai dar certo. Embora eu esteja falando coisas aqui que eu sei que às vezes ela nem aceita, mas não tem problema, né, Fran? Ela sabe que tá certo e ela sabe que é o amor de Deus sobre a vida dela. E aí a gente tem uma amizade. É preciso haver esse... Ela nem sabe, coitada, mas todo mundo que trabalha aqui comigo tá fazendo a obra comigo. É um peso muito grande pra pessoa, né? E ela nem tem noção disso, mas viu, Fran? Porque a gente não faz a obra em dois. E quando eu venho pra cá só... o certo não é, o certo é sempre ter dois. Mas alguém um dia me falou, mas você não tem a menina que te ajuda? Eu falei, tem, foi coitada. Tá fazendo a obra comigo, o peso é grande, a retaliação do inferno é grande, mas eu oro por você, para Deus te guardar também. E peço que os irmãos orem por nós também, né? Porque não é fácil estar aqui, assim, encontrar pessoas fiéis que estejam aqui comigo, fazendo isso, me ouvindo, né? Então, orem por nós, irmãos. Orem pela Fran também, pela rádio, por tudo. Amém. Então, enfim, é isso. Quando nós estamos em união, em qualquer lugar que seja, sob o mesmo jugo, Deus vai descer a bênção, Deus vai descer o óleo do Espírito Santo e vai escorrer pela barba e vai escorrer pelas vestes, ou seja, nós estaremos muitíssimo abençoados. Assim, aí ele compara, né, como o orvalho do Hermon, como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse monte que tem lá em Israel, no inverno ele congela, né? Tem a neve lá. E depois, quando chega o verão, a neve descongela, a água desce. Vai passando pelo deserto, vai florindo tudo e vai ficando aquela maravilha. O Senhor está falando para nós, quando vocês vivem em união, quando vocês estão sob o mesmo jugo, quando vocês estão conjunto com o povo, eu abençoo. Aí Deus para de abençoar quando o marido está fora da posição, a mulher está fora da posição, quando nós estamos em julgos diferentes, quando nós estamos em associação com os infiéis, com os idólatras e tudo mais, né? E aí, o que você tem para me dizer? Que você quer a bênção, óbvio. Você quer que o Senhor derrame a sua bênção do céu sobre a sua vida, da tua cabeça, a planta dos seus pés. Você será abençoadíssimo se você seguir as orientações que Deus dá. E a orientação de hoje é essa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, até o 18. É essa a instrução de Deus para a nossa vida. Separem-se. Separem-se deste mundo. Separem-se, não queiram ser iguais. Não sejam influenciados. Vocês é que têm que influenciar. Mas como o Senhor sabe da nossa fraqueza, de nos deixar influenciar, então ele fala assim, já nem se mistura. Não se mistura. Porque vocês são fracos. Porque a carne de vocês é fraca. A carne sempre vai pender para as coisas da carne. Né? Os prazeres da carne.
Então não adianta você ficar beirando festinha que tem bebida, não adianta você ficar beirando as festas que tem drogas, que tem prostituição, e você é o santo ali. Uma hora você vai ser contaminado, Deus está falando isso. Quem sou eu para discordar do Senhor que me fez, né? É por isso que eu me separo, porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei que às vezes, irmãos, vou contar um segredo aqui. Às vezes, algumas músicas, até hoje, eu já tenho o quê? Uns 4, 8, 12, 16 anos de crente eu tenho, né? Eu conto pelas políticas, que foi no final de uma política que eu me converti a Jesus. Irmãos, tem música que na hora que eu ouço, dá um tilt na minha cabeça, parece que eu quero voltar na minha mente, sabe? Dançar. Nossa, é um turbilhão na minha mente. Não posso ouvir. Já encontrei gente que falou, nossa, o que tem? O que tem? Que lá na minha mente, ela faz eu querer estar naquele mesmo lugar onde eu ouvi essa música. E eu não quero, e eu não vou, porque eu sou do Senhor, e a minha boca agora é só para louvar a Deus, eu não vou ficar cantando qualquer música, não. Amém? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. E o Senhor sempre ensinou o seu povo a se separar, a não se misturar. Por quê? Ele sabe da nossa fraqueza. Então eu que não vou tentar, né? Tentar o diabo. Não vou, porque eu sei. A nossa carne é fraca. E aí nós vamos viver depois que você cai, para cair é de uma hora para outra, mas para levantar, só Deus sabe o trabalho que vai dar, né? A luta de novo com o império das trevas para arrancar a nossa alma do inferno novamente. E isso eu não quero para mim, então eu me separo. É o que eu estou falando para vocês sobre mim. Sobre mim. Então eu já me separo. E estou muito feliz com o Senhor, né? Por quê? Porque Ele completa. Quem está com Cristo nunca está vazio. Quem está com Cristo está preenchido, é uma pessoa completa, realizada. Independente da sua situação. Independente. Você está com Cristo, você está bem. Né? Você não precisa ficar procurando coisas para fazer, não. Quem precisa se alegrar com as coisas materiais, com as coisas, com festa, com barulho, com isso, com aquilo, quem precisa disso é o pessoal que não tem Jesus. Porque quem tem Jesus já está completo, né? Aleluia! Glórias a Deus, né? Não é fácil. Deus pede coisas de nós. E Ele continua pedindo sempre, né? Louvado seja Deus que Jesus nos ajuda. Porque quando a gente deseja no coração praticar essa separação, Ele não vai deixar a gente sozinho. Ele vai chegar e vai nos ajudar. Ele vai chegar e vai dar força para nós. Vai dar resistência para nós. Para que nós possamos resistir às tentações. Porque não são fáceis as tentações, né? Vou ler um outro versículo lá no livro de Deuteronômio. Onde o Senhor instrui, né? E outra coisa também, irmãos. Os profetas Ezequiel e Isaías, eles falam que quando você não recebe esses ensinos na igreja, é porque os pastores, eles estão embriagados, sabia? Ezequiel e Isaías falam sobre isso. Que talvez você não aprende isso. Por quê? Ninguém te ensina. Por quê? As pessoas os pastores, ele fala, né? Estão embriagados. Do quê? Do mundo. Embriagados com as coisas do mundo também. Ele também tá achando bonito isso. Ele tá gostando de ver televisão na casa dele. Umas coisas assim. Então ele não vai ensinar. Por quê? Porque ele tá embriagado. Só que o Senhor já viu esses profetas e esses pastores também, que não ensinam, porque estão embriagados com o mundo. E vai requerer da mão deles as almas que ficaram sem aprender. Né? E por isso foram engodadas, enlevadas para o inferno. Então é muito sério isso aqui. Por isso que eu falo. Porque pelo menos da minha mão eu tiro o problema. Falo, Senhor, eu falei. Estava escrito lá, eu li a Bíblia, Senhor, e eu falei. Né? Aleluia. Glória a Jesus. Cadê? É Deuteronômio. Deixa eu procurar aqui. Aleluia. Deuteronômio 7. Deixa eu achar aqui. 7. O perigo da associação com os pagãos, que foi a parte que eu falei, né? Que Paulo reescreve na segunda carta dele aos Coríntios, ali que eu estou lendo. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver ali lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferrezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Gente, quando a gente se converte,
Nós estamos entrando, né, entre aspas, na terra prometida. O que o Senhor faz quando a gente se converte? Ele tira de nós os demônios que nos acompanham, simbolizados aqui nos heteus, nos amorreus, nos girgazeus, nos ferezeus, nos heveus. Deus faz a parte dele, ele nos livra. Quem foi que lançou fora essas nações? O Senhor, porque elas eram maiores que Israel. Israel não teria força para expulsá-las, mas foi o Senhor que ajudou. Então o Senhor, quando a gente se converte, faz isso na nossa vida. Ele tira esses demônios todos. O Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. O Senhor está falando aqui para nós, é sobre pecado. Não é para ter aliança e nem piedade. Nem achar que pecado é bonitinho. O que tem? É só um negocinho. Não. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas, teus filhos. E não tomarás suas filhas para os teus filhos. Pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O Senhor conhece a nossa fraqueza. O que ele está fazendo? Está falando para o pessoal aqui, não se associem, não se casem com elas. Por quê? Elas vão fazer vocês desviarem de mim. E o que vai acontecer quando vocês desviarem de mim? Eu vou abandonar vocês. Eu não vou poder abençoar vocês, porque, gente, o Senhor tem regras para cumprir. Ele também tem as regras do reino. Ele só abençoa quem está onde? Na posição, que nem o Salmo 133. Fora disso, a mão dele não tem como se estender. Porque os nossos pecados, o que Isaías fala? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar vocês. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão entupidos, né? Para que não possam ouvir vocês. Mas, a segunda parte dessa palavra linda é, mas os vossos pecados fazem separação de vós e do vosso Deus. Portanto, se eu estou em pecado, a mão do Senhor não é estendida e o ouvido dele não é aberto. E aí? A culpa é de quem? É nossa. Só que por isso que o Senhor avisa. Não se misturem. Não ande com jugo desigual. Porque não vai dar certo. O que foi que aconteceu com Salomão? Um homem maravilhoso, com toda a sabedoria que Deus deu para ele. As orações que Salomão fazia, gente, coisa mais linda. A gente pode estudar aqui qualquer dia desse. Aquele homem com aquela fé, recebeu esse dom maravilhoso de Deus, a sabedoria. O que aconteceu com Salomão, quando ele começou a se casar? As mulheres de Salomão, diz a palavra do Senhor, as mulheres de Salomão desviaram Salomão. Não foi Salomão que influenciou as mulheres, foram as mulheres que influenciaram eles. Por isso que Deus fala, vocês são fracos, vocês não dão conta, esqueçam. Ah, mas eu vou tentar, mas eu vou fazer, ele vai se converter. Não, não faça isso. Se está para casar com alguém que não é do Senhor, não pense que você vai dar conta. Não vai ser o que o Senhor está falando. Não, você não vai dar conta. Ele que vai te tirar da igreja. Ele que vai te tirar dos caminhos do Senhor. A pessoa, você não vai conseguir convertê-la, não. Entendeu? Então, livre-se de problemas. Mantenha suas amizades saudáveis. Mantenha. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. É isso que o Senhor fala. Nós não podemos pensar que nós somos assim, fortes. Não vai dar nada não. O que tem? Eu vou lá. Não vai acontecer nada comigo. Você vai lá, visivelmente não aconteceu nada com você. Você voltou para casa carregado de demônios. Você não está vendo, mas eles vão começar a agir na sua vida. E aí, lá na frente, porque demônio, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai trabalhando devagar aos poucos, até conseguir o que ele quer, que é te destruir, te derrubar, te tirar da presença do Senhor, para que a mão do Senhor não esteja sobre a sua vida. E isso é muito sério. Então pense bem, meus irmãos. A Bíblia não é um livro de politicamente correto, não. Ela vem para nos confrontar mesmo, para falar isso aqui, ó, e você cair na real e mudar a sua vida. A Bíblia é isso. Jesus é isso na nossa vida. Ele vem nos confrontar, nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer retroceder, converter. O que é converter? É mudar o caminho. Eu estava indo para cá, eu vou converter, vou virar e vou voltar. É isso.
que o Senhor faz com o seu povo. Ele orienta. Agora, ouve quem quer ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que o Senhor faz com o seu povo. Ele orienta e ele apacenta o seu rebanho. Ele instrui com a vara e com o cajado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente na Rádio Estúdio FM para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom e Ele nos ensina. Então aproveite o ensinamento, medite na palavra. Não precisa acreditar em mim, você pode pegar a Bíblia e ler tudo que eu mencionei aqui. Primeiro, a carta aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios 6. Aí depois você vai lá em Deuteronômio. Bom, você vai lendo a Bíblia. Vai lendo que você vai se convencendo da verdade. E eu não preciso nem ficar aqui falando para você. Você tem que ler. Amém? Quem é cristão tem um livro de regras para seguir. Quem não é, não segue. Mas quem é, segue. E o Senhor fala com os seus. Fala com aqueles que estão com o coração aberto para ouvir e querer saber da verdade. E conforme a gente vai sabendo da verdade, as mentiras de Satanás vão caindo por terra e nós vamos ficando só com a verdade. Amém? Beijo no coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem. Shalom, shalom. A paz do Senhor para você. Maranata, ora vem, Senhor.